Você está pensando em viajar para o Chile e quer saber quanto custa viajar para cá? Tem dúvidas sobre a passagem, hospedagem, passeios, custos para comer e se locomover pela cidade? Neste vídeo vamos te mostrar quanto custa viajar para Santiago do Chile em 2024. Olá, eu sou David Cormas do blog Like Chile e se você é novo por aqui, saiba que este é o melhor canal de turismo para os brasileiros que visitam o Chile. Por aqui você vai encontrar dicas para todos os tipos de viajantes, tanto no blog, YouTube, Instagram e até no TikTok. Se não quer perder nenhum de nossos conteúdos, se inscreve no canal e ative o sininho para ser o primeiro em receber as atualizações. Antes de começar, é importante dizer que o custo de uma viagem depende muito do lugar que você vai, a época do ano, tempo da viagem e do tipo de viajante que você é. Por conta disso, vamos falar sobre os custos para quem viaja para Santiago do Chile. E se você quiser que falemos de outra cidade do país, é só deixar o seu comentário aqui para que podamos fazer um outro vídeo. Vamos dividir o vídeo em tópicos: passagem, hospedagem, passeios, alimentação e transporte. Em todos eles, vamos falar sobre os preços médios em reais, para facilitar. Começando com a passagem. O valor depende da cidade que você sai aí no Brasil e da data de sua viagem. Atualmente existem voos diretos para Santiago do Chile saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Porto Alegre e Belo Horizonte. As empresas que voam para cá são a Latam, Sky Airlines e JetSmart. Você encontra voos ida e volta na baixa temporada desde os R$700 e na alta temporada, principalmente em julho, na época de neve, os preços podem ultrapassar os R$2.000. Estamos considerando valores saindo desde São Paulo e classe econômica. Se você quer economizar com a passagem, pode ser interessante fazer uma primeira pesquisa no Google Flights para identificar a época que é mais barato viajar para Santiago, utilizando o gráfico de preços e depois acompanhar os preços da data que você escolheu para ver se consegue algum tipo de promoção. Mas a compra mesmo nós fazemos no site da companhia aérea diretamente. Atualmente, a melhor forma para economizar é viajar leve. Quanto menos malas você precisar usar, mais barato sua passagem vai ficar. Este item para nós ainda é o mais complicado, mas cada vez conseguimos viajar com menos coisas. Importante dizer que as passagens aéreas normalmente são calculadas em dólares e por isso a variação do câmbio costuma influenciar bastante no valor que aparece em reais. Quanto custa a hospedagem para Santiago do Chile? Aqui temos que entender que tanto o tipo de hospedagem como o bairro que você escolher fazem total diferença no custo. Você até pode achar locais mais baratos do que falaremos aqui, mas nós só vamos comentar dos bairros que consideramos ser ok, dependendo do tipo de turista que você é. Em resumo, se você é um viajante que gosta do dia, fazer tudo a pé, não pretende sair à noite, bairros centrais como Santiago Centro, Paris, Londres e Bellas Artes são uma ótima escolha. Se você gosta do dia, mas quer aproveitar a noite sem ter que ir muito longe, bairros mais boêmios como Lastarria, Bella Vista e Providência podem ser uma melhor opção. Se quer se hospedar em um lugar mais moderno e mais chique, sua opção é Las Condes. Um hostel em Santiago Centro ou Providência em quarto compartilhado não sai por menos de R$100 por noite por pessoa. Alguns não incluem o café da manhã no preço da hospedagem. Você já começa a encontrar hotéis em Santiago Centro e Providência para um casal na casa dos R$350 a diária, mas o valor médio está na casa dos R$500, podendo chegar até os R$1.000 se estamos falando de um hotel 4 ou 5 estrelas nesses bairros.
Já em Las Condes, o preço começa na casa dos R$600 e pode chegar até R$1.700, dependendo da categoria do hotel. Todos estes valores nós pesquisamos no Booking e estamos considerando o valor sem impostos, já que você pode se isentar dos 19% do IVA se pagar sua hospedagem com cartão de crédito ou dólares. Temos um post falando sobre este assunto no blog, vou te deixar o link na descrição. Se você prefere um Airbnb, os preços variam muito, também por conta do tamanho do apartamento. Mas é importante que você tenha em mente que se hospedar em um Airbnb é estar normalmente em um prédio residencial, onde os porteiros não falam português e não lidam com turistas. Se estamos falando na temporada de neve e nas opções está a hospedagem na cordilheira, pode preparar o bolso, porque a diária no hotel não vai sair por menos de R$1.500 o casal. E é possível que você tenha que ficar mais de uma noite para fechar o pacote mínimo. Para economizar, a antecedência aqui é importante, principalmente quando falamos de hospedagem na neve. Quanto antes você conseguir reservar, melhor. Mas é bom saber que não é possível garantir se terá ou não neve quando você estiver por aqui, ok? Temos um vídeo só com dicas sobre neve para que você tire todas as suas dúvidas sobre o assunto. O link estará na descrição. Se você está gostando deste vídeo, por favor deixe um like e se inscreve no nosso canal. Quanto custam os passeios em Santiago do Chile? Um passeio de meio dia pelas vinícolas, que inclui o ticket, sai por volta de R$250 por pessoa aproximadamente, uns 40.000 pesos chilenos, mas o valor pode dobrar se estamos falando de passeios de dia inteiro por vinícolas de algum vale específico ou visitas a vinícolas que incluem almoço e jantar. Quando falamos de cordilheira, os preços vão dos R$250 por pessoa aproximadamente, uns 40.000 pesos para ver o pôr do sol, conhecer Portillo ou Embalse del Yeso. Todos esses passeios incluem piquenique. Prefiro o litoral, Viña del Mar e Valparaíso estão na faixa dos R$190 por pessoa, aproximadamente 30.000 pesos chilenos, mas você pode ter um dia mais completo fazendo um 3 em 1, que inclui uma vinícola, a maior piscina do mundo e Isla Negra, por R$440 aproximadamente por pessoa, uns 70.000 pesos chilenos. Quer esquiar? Bom, aí já saiba que além de vir na época de neve, que normalmente acontece entre junho a setembro, você deve considerar o gasto com o transporte, R$200 aproximadamente, mas a locação de roupas, R$150 aproximadamente, e o ticket para brincar em farellones, R$200 aproximadamente, ou esquiar, R$350 aproximadamente. Todos estes valores são por pessoa. É importante dizer que estes valores em reais podem variar, porque originalmente eles são em pesos chilenos. Para economizar, o interessante é que você feche pacotes. Quanto maior o número de passeios e pessoas, maior a possibilidade de conseguir os descontos. Outra forma é pedir uma cotação para nossos parceiros, que tem valores especiais para nossos like chilamigos. Confira neste link ou escaneia este código QR. Uma última dica é usar o cartão da Wise. Você pode ir depositar um pouco por mês por lá e fazer a conversão do real para pesos chilenos quando a cotação estiver boa. Assim você pode aproveitar momentos de valorização do real e não fica só dependendo do valor do real no dia de sua viagem. Se você ainda não tem cartão da Wise, vou te deixar na descrição do vídeo um link onde você poderá conseguir seu cartão com um interessante desconto. Muitos de nossos parceiros aceitam pagamento em pesos chilenos pela Wise. Um ponto de atenção é na alta temporada. É comum vermos desde maio um aumento de empresas que oferecem passeios em Santiago, muitos com preço
muito abaixo do mercado. Normalmente é uma cilada ou um golpe mesmo. Cuidado para não fechar passeios com empresas que você não conhece ou não são indicados por alguém que você confia. Você também pode economizar fazendo passeios por conta. Nós recomendamos muito que, se você tiver tempo, aproveite a cidade usando o transporte público. Boa parte do City Tour e dos pontos turísticos dentro da cidade você pode conhecer de forma independente usando apenas o metrô ou o Uber. Falaremos mais deles mais para frente. Se você é um viajante que tem tempo para organizar bem sua viagem, pode fazer alguns passeios por conta sem a ajuda de agências, mas é importante que você realmente tenha um estilo de viagem que permita isso. Aqui no nosso blog você vai encontrar posts e vídeos que vão te ajudar muito com informação de como chegar de forma independente para vários lugares interessantes e turísticos em Santiago e alrededores. Também temos posts com dicas do que fazer em Santiago do Chile de forma gratuita e fora do comum turistão. Quanto custa comer em Santiago do Chile? Se compararmos com o Brasil, Santiago é um lugar caro para comer. Mas não se desespere que te daremos dicas para você aproveitar ao máximo sua viagem. Para começar, vamos aos preços. Em uma picada, ou seja, um restaurante simples, o menu com entrada, prato principal e um suco sai por volta dos R$39, aproximadamente uns 7.000 pesos chilenos. Já em um restaurante, o valor por pessoa em média está por R$140 aproximadamente, uns 25.000 pesos chilenos, considerando um prato principal e um refrigerante. A dica aqui é aproveitar que de segunda a sexta, na hora do almoço, muitos restaurantes oferecem menu que normalmente inclui uma entrada, mais um prato principal, mais um suco e até mesmo uma taça de vinho por aproximadamente uns R$80, que seriam pesos chilenos 15.000 pesos chilenos. Para mim, uma ótima opção é aproveitar o horário do almoço para economizar, sendo picadas para comer a comida do dia a dia do chileno, sendo restaurantes que oferecem menu para comer algo diferente e deixar o jantar para a sua ida em restaurantes. Nós temos um post completíssimo sobre onde comer em Santiago, além das opções de locais para ir e restaurantes, tudo separado por estilos. Algum deles temos o cardápio para você ver os preços. Uma forma de te ajudar com algumas dúvidas do dia a dia aqui no Chile é participar do grupo de Telegram do Like Chile. Se você quer fazer parte desta exclusiva comunidade, faz clique neste link para completar seu cadastro. Quanto custa se locomover em Santiago? O mais caro que você verá por aqui com certeza é o transfer e o táxi, desde ou para o aeroporto. O táxi não sai por menos de R$140, ou seja, uns 25.000 pesos chilenos por carro, se você está vindo para Santiago Centro, e será um pouco mais caro para Providencia e Las Condes por serem mais longe. O transfer pode variar se é privado ou compartilhado. Nós temos um parceiro que você poderá conferir os valores de acordo com o bairro que você vai. Vou te deixar um link na descrição do vídeo. Existem opções de ônibus que te conectam desde o aeroporto com o metrô de Santiago e também tem o transporte público que sai por volta dos R$4, ou seja, uns 700 pesos chilenos. Mas o valor da tarjeta VIP de R$9, 1.550 pesos chilenos. Fizemos um vídeo completo sobre este assunto. Sugiro que você assista para ver como funciona e se este tipo de transporte é para você. Tirando isso, andar por Santiago é muito fácil usando o metrô. Um valor que chega ao máximo de R$5, aproximadamente 800 pesos chilenos, ele te conecta com boa parte da cidade. Para o período da noite ou locais que o metrô não chega, que são poucos, o uso de carros de aplicativos é uma ótima opção, melhor do que táxi, na nossa opinião. Aqui, os mais comuns são Uber, Cabify, que tem opção de carro e táxi, e Didi. Já ter os três baixados no celular será ótimo, assim você consegue ver a variação de preços
entre eles no momento que for usado. E pode começar. Temos um post que falamos mais sobre o uso de Uber aqui no Chile. Vale conferir o link na descrição. Se você ainda está com dúvidas de como montar seu roteiro, de como planejar melhor sua viagem se está com crianças, de fazer uma viagem diferenciada, bom, nós podemos te ajudar. Sabe como? Com o serviço de consultoria Like Chile Ajuda. Funciona assim. Você nos encaminha suas dúvidas, nós estudamos e marcamos uma hora ao vivo com vocês, seus amigos, a família, com quem venha na viagem, e nesse bate-papo, além de responder suas dúvidas, conseguiremos conhecer melhor seu roteiro, ver se a programação é a correta, entender seu estilo de viagem e assim te passamos dicas exclusivas para que sua viagem seja 360 graus. Você não precisa anotar nada, já que te encaminharemos um documento com todas as respostas, além dos links que vão te facilitar para acessar a mais informações. Então já sabe, caso precise ajuda, o Like Chile ajuda. Vou te deixar este link com os valores. Acelera, são vagas limitadas. E bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será até na próxima. Tchau, tchau.